Fui para um desafio bem interessante que foi trazer a Despegar para os serviços Nowhere ao Brasil. Então, a Despegar é a Decolar. E na época ela só vendia aéreo dentro do Brasil. E um dos grandes desafios foi trazer isto para cá. E aí... Mas era para trazer o aéreo ou trazer o complemento? O Nowhere. Ah, tá. O Nowhere. Era justamente trazer o Nowhere. Hotéis, autos, aluguéis de temporada. Nesse momento de Open Finance, quem vai ganhar? O que primeiro chegar. Quem é o primeiro a chegar e conquistar? O que tiver menos fricção. Isso que vamos chegar nessa parte aí. Tá? Existe algo que de repente acontece lá que ainda não acontece aqui porque o Open é diferente ou o mercado é diferente? O que dá para fazer de intercâmbio aí, aprendizados desses outros países? Que eles têm que aprender com a gente, eu te explico. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aqui a mais um episódio do Let's Open Podcast, seu podcast favorito para falar de Open Finance, de economia aberta. Eu sou o Gabriel Pereira, criador da Let's Open, e semanalmente eu trago para vocês aqui uma newsletter com a curadoria das principais notícias do que estão acontecendo no mercado, os principais insights. Então dou uma revirada aí na internet para ver o que estava acontecendo, para dividir com vocês. Se vocês ainda não assinam, é só entrar em letsopen.com.br. Vai ter um ícone bem grande lá para se inscrever, não tem como não ver. E aí vocês vão passar a receber de graça toda semana, vai chegar no e-mail de vocês. Aqui no nosso podcast, a ideia é ouvir as vozes da indústria, então trazer profissionais com diferentes pontos de vista para a gente entender como é que está sendo construído o nosso ecossistema, para trazer diferentes pontos e perspectivas. Hoje a gente vai bater um papo com o Wagner, eu vou até apresentar aqui. Então, o Wagner Martins, ele é VP de Negócios da Veritam Brasil, tem mais de 15 anos de experiência no setor de tecnologia, e aí, enfim, com pagamentos digitais, serviços comerciais, autogestão de clientes e operações de vendas e pós-venda. Ele é formado em contabilidade pela FECAP, acho que é o primeiro contador que eu entrevisto aqui. Já tive gente que veio de letras para trabalhar com tecnologia, agora mas tem contador, legal. Especializado, né, fez um programa de liderança na Universidade de San Andrés, em Buenos Aires, na Argentina, e é mestre em administração de empresas pela IE Business School em Madrid, na Espanha. Foi só para lugar legal, hein, mano? Então, cara, muito prazer. Obrigado por te receber aqui, Wagner. A gente já bateu um papo no FinTouch, no meio do evento e tal, mas, cara, hoje é diferente aqui te recebendo no estúdio. Obrigado pela presença. Não, imagina, eu que agradeço. O prazer é meu de estar aqui, de trocar ideias, de falar um pouco sobre o ecossistema do Open Finance, da onde a gente pode chegar, de desmistificar para o pessoal que agora é apenas o começo, o ecossistema está apenas se aparelhando, ele ainda nem está utilizando de tudo que ele é capaz de entregar, e a gente acaba demonstrando e enxergando e algumas vezes até projetando saídas, serviços, soluções, e tudo que isso vai melhorar a vida das pessoas daqui para frente. Boa. Tem bastante coisa pra gente conversar, mas eu quero começar, assim, falando um pouco mais do Wagner, sem falar de trabalho, cara. Quem que é o Wagner? Da onde é que você é? Antes de ir pra Buenos Aires, antes de ir pra Madrid, me conta um pouquinho mais de você. Legal. Bom, eu comecei minha carreira trabalhando na Price, e já lá eu tinha muitos clientes de tecnologia, mesclava alguns com indústria, mas sempre nesse pé de analisar tudo o que era serviços online, tudo que foi também e-commerce e tudo o que era otimização de serviços dentro de cadeia, dentro de entrega ao cliente e tudo mais.
Depois da Price eu tive um desafio bem legal. Mas esse começo na Price também já tem a ver muito com a formação de contabilidade. Claro, era né? auditoria contábil, né? Sim. Apesar de você ter alguma especialidade em tecnologia, mas o que você fazia era análise e demonstrações contábeis. Como a contabilidade, ela conta tudo sobre a empresa, você acaba aprofundando assuntos dos mais variáveis interessantes, desde marketing, tecnologia, cliente, negociação, contratos e assim vai. E ali a gente já começou a atuar bastante dentro do que era tecnologia, né? Depois de um tempo que aí eu fiquei acho que 8 anos na Price, fiz essa carreira maravilhosa lá, tenho muito orgulho disso. Depois eu fui para um desafio bem interessante, que foi trazer a Despegar para os serviços Nowhere ao Brasil. Então a Despegar é a Decolar. E na época ela só vendia aéreo dentro do Brasil. E um dos grandes desafios foi trazer isto para cá. E aí... Mas era para trazer o aéreo ou trazer o complemento? O Nowhere. Ah, tá. O Nowhere. Era justamente trazer o Nowhere. Hotéis, autos, aluguéis de temporada. Caraca. E qualquer outro de serviço, receptivo e tudo mais. Isso em que época, mais ou menos? Isso nós estamos falando de 2011. Caraca. E aí... Você pega um desafio desse, cara, como é que é o primeiro dia, assim? O que você pensa por onde começar a plugar todo esse ecossistema aí de ofertas junto com o que já estava funcionando? Essa é uma boa pergunta, porque vai dar na resposta do porquê hoje eu estou aqui. O começo de tudo é cobrar e pagar. Ou seja, é cobrar o seu cliente, que vai ter uma viagem futura, pagar o seu fornecedor, que vai atender o seu cliente. E aí, no final, óbvio, existem as relações financeiras, existem as relações de customer experience, existe tudo. Mas o ecossistema de pagamento é a base fundamental de qualquer negociação. Se ele não pode ser uma fricção dentro do que você quer prover como empresa, né? Senão você não tem customer experience, senão você não consegue contar nenhum propósito, nenhuma história bonita. E assim, na época, eu não vou lembrar aqui, mas o quanto a Decolar já era grande ou não, porque eu imagino que assim, você criar esse ecossistema quando você já é grande, facilita pelo poder de barganha de colocar gente pra dentro. Nesse momento já tinha essa vantagem? Como é que tava, assim? Nesse momento, principalmente o aéreo, que ainda não existia, estava começando as low costs, então todos trabalhavam base IATA. IATA é a grande câmara de liquidação das empresas aéreas. Fazendo uma analogia, o IATA é o Dickit das empresas aéreas. Então aí o pessoal do Open Finance vai gostar disso. Então, e aí as low costs, porque é caro manter o IATA, depois com o tempo começaram a criar em paralelo outras formas de fazer essas liquidações a menor custo. Já é um Open aí. Legal. Bom, mas a gente trabalhou muito naquela época em tudo que era consolidado como aéreo para tirar proveito daquela infraestrutura para usar na nova estrutura que a gente estava abrindo. A Decolar não era tão grande, ela era famosa por vender bilhetes aéreos a um preço baixo, mas ela não tinha explodido, ela não fazia nenhuma concorrência, inclusive por causa dessa parte Nowhere. E quando a gente trouxe isso para o Brasil, pouco conseguiu usar da experiência. A gente conseguiu ganhar muito mercado pela facilidade. E aí onde eu falo que é uma história legal de se contar. Porque um produto por si só, o cliente não precisa saber o nome dele, o cliente não precisa saber o que ele é. Mas eu vou te contar uma coisa aqui legal. Mais um link com o nosso ecossistema aí. Quando a gente começou a trabalhar, tem a questão sempre do intermediário, que pode ser um hotel, um prestador de serviço, e a Decolar. Você cobrar isso direto do seu cliente e depois repassar o valor a ele, você acaba arcando... Eu tô falando de 2011, tá? Esquece a queda do monopólio das maquininhas, esquece tudo isso. Você tinha um custo muito alto. E ainda depois você tinha um custo para pagar ele, porque você rodava isso tudo com KNAI. Aí, o pessoal vai gostar disso. Você rodava tudo isso com KNAI. Então, quando, por exemplo, lá em 2012... que a gente realmente começou a massificar... Comia margem...
Cara, qual foi a sacada e foi uma coisa muito legal? O split de cobrança. Então, eu tô falando que em 2013 a gente já fazia split de cobrança. Então, você fazia uma compra de R$ 1.000 e R$ 300 iria, por exemplo, para Decolar e o restante iria para Do carro, o o hotel hotel. ou quem quer que seja nesse exemplo. E, além do split de pagamento, a gente também... Outra coisa bem interessante, tinha muito hotel que não, muito parceiro que não abria mão do eu quero receber direto o valor, por exemplo, do intermediário e não do cliente. Isso é uma opção de negócio. Ele pode fazer isso, não é um problema. A gente foi um dos primeiros, ainda na época, a gente trouxe para o Brasil, acho que a Right Express, para que hoje é a Vex, para gerar cartão de crédito tokenizado, que hoje é o cartão de crédito virtual que vocês conhecem. Então a gente gerava cartões de crédito virtuais infinitos para a quantidade de reserva que fosse, para quando chegasse no destino, o hotel cobrava com aquele cartão em tela no pós-net dele. Caraca. Então, essa experimentação que eu tô te contando, e aí é muito mais o lado... Óbvio que tinha um lado comercial, tinha um lado operacional, tinha um lado de marketing que já era bem mais distante do que eu fazia. Mas tudo isso foi o que me inseriu hoje dentro do Open Finance. Porque a gente sempre trabalhou dentro do que tinha de mais moderno e mais avançado como meios de pagamentos. Eu lembro até aí, contando uma história bem legal para vocês, a gente trabalhava cartão de crédito em parcelas até 12 vezes no Brasil. Isso é uma coisa de mercado. É algo específico brasileiro. O Buy Now Pay Later vai começar a abrir através de outras instrumentalizações por aí, né? Mas no Brasil, falar de Buy Now Pay Later é vontade de rir, né? Sim. A gente faz desde 1970 não, porque meu avô já tinha caderneta na mercearia dele em 1960. Então, vamos lá, Buy Now Pay Later, somos especialistas. E aí a gente começou a se desafiar no seguinte sentido. Por que eu não faço grandes promoções na Argentina, na Colômbia, no México e em outros países? E a gente conseguiu também, lá para entre 2013 e 2014, instrumentalizar cobrança de cartão de crédito em parcelas em outros países que não fosse o Brasil. E vendo claramente os nossos parceiros bancos levando esse know-how. Olha, a estrutura brasileira faz dessa forma, utilize desta maneira. Então, assim, eu te diria que não só aquele momento ali que eu vivi fomentou o ecossistema brasileiro e trouxe muita coisa moderna, como também a gente acompanhou a implementação de várias coisas dentro da América Latina inteira, né? Se bem que por muitos anos, outra coisa legal de se falar, por muitos anos Payments ficou afogado na areia movediça que foi conciliar cartões de crédito. Tá? Payments ficou mergulhado nisso muito tempo. E é uma coisa que é legal que a gente está vendo dentro dessa nova revolução Open Finance no Brasil, que não é esse o caminho. Por aqui as coisas estão sendo fáceis, desmistificadas, simples. Quando você vê, por exemplo, o BIS, que é o Banco de Compensação Global, falar, olha... A gente tá trabalhando e desenvolvendo uma coisa chamada Nexus, que é baseada na tecnologia Pix. Sabe qual é o legal da tecnologia Pix? Faz transferências instantâneas sem uma moeda digital, sem um CBDC. E por que isso é importante? Porque isso é inclusivo, porque qualquer tipo de economia global consegue, porque um país em qualquer continente, dos mais desenvolvidos aos menos desenvolvidos, conseguem. As economias mais vulneráveis conseguem operar dessa forma. Por quê? Porque a estrutura que o Banco Central criou, ela é abrangente, ela é democrática, por dizer assim. Na sua trajetória, e aí pegando grandes saltos aí de mudanças em pagamentos, etc., que eu acho que é uma indústria que acaba por muito tempo puxando várias inovações que a gente vê no mercado, em que momento que começa a aparecer o Open para você, assim? A gente já falou de algumas coisas aqui que não tinham o nome, mas o conceito já era, mas em que momento que começa a aparecer essa história de economia aberta, de ecossistema? Quando é que você teve contato com isso? Um projeto interno que eu fiz, Decolar, ainda anos Decolar, junto com a equipe de finanças, ali uma equipe multitarefa, em 2013,
quando começou os arranjos de pagamento e a gente olhou para aquilo e falou, não, peraí, eu posso ser um grande clearance, eu posso ser uma grande câmara de compensação, uma IP, né? Por quê? Porque eu cobro pessoas e posso receber dentro de um arranjo próprio, sem o gateway, o adquirente, o subadquirente e assim vai. E aí já pós-Guerra das Maquininhas, depois da queda do monopólio, né? E a gente pensou... E além disso, esse recurso eu pago. Eu pago meus fornecedores. E existiu o contrário. Você também paga o meu fornecedor direto. Por exemplo, quando você comprava um hotel, você pagava direto no hotel e depois eu cobrava a minha comissão. Então a gente percebeu que existiam várias modalidades que a gente podia internalizar dentro de uma IP. E aí nasceu um projeto muito interessante lá dentro, que era ser dali nascia uma IP, uma câmara de compensação, muito baseado no modelo IATA. Lembra que eu te falei do IATA, do Ticket? Muito baseado nisso. Vocês inventaram a roda, vocês são gênios? Não. E a grande genialidade é essa, é não inventar a roda, é ser simples e aplicar experiências de outros negócios no seu. A gente viu aqui e falou, podemos ser uma grande câmara de compensação. Mas na época a figura da IP ainda não existia, né? Não existia, mas os arranjos de pagamento existia. Existia. A ideia era caminharmos para uma IP, Digital Wallet, Super App. Tá? Essa era a ideia. E no momento de Lei Geral de Proteção de Dados, Super Digital Onboarding para agregar valor aos dados e tudo mais. Então era algo embrionário. Paralelamente a isso tinha outras coisas bem brasileiras, tipo vender boleto parcelado direto no site. Depois, num caminho aí, o pessoal pode pesquisar em Google, a gente fez uma aquisição naquela época, depois, um pouco mais para frente, de uma fintech. Se houve a compra, que lá no começo, no primórdio de tudo, derivou desse projeto. Isso ainda nesses projetos dentro da Decolar. Isso, tudo que eu tô te falando ainda é dentro desse ecossistema. Por isso que Legal, cara. por muito tempo, fui responsável por Customer Experience e por jornada do cliente, assim, ponta a ponta. Desde que é uma fábrica de inovações de pagamento de fintech numa empresa que talvez você, como consumidor final, você está vendo passagem aérea e a compra de hotel, você não está entendendo o que está acontecendo por trás. E o propósito? Por quê? Vocês querem ganhar, monetizar isso? Não. A gente só queria diminuir a fricção do cliente e do nosso fornecedor. A gente descobriu que quanto menos fricção nos processos financeiros, maior é a satisfação, mais você aumenta um NPS, um índice de satisfação do seu cliente. Por quê? Porque você gerou uma dor de cabeça a menos a ele e você solucionou aquela questão dele. O split de pagamento foi bem legal, porque ele foi criado para fazer essa divisão que eu te falei. Mas em um momento a gente olhou, e aí é aquela coisa, né? Bem na brincadeira, né? Aí dá para fazer maldade depois que você cria alguma coisa. E bem na brincadeira mesmo, porque a gente falou, se eu faço esse split, por que eu não posso vender para um cliente que tá com um cartão, que o limite dele não alcança o valor da venda e ele poder incluir 2 cartões? Sim. Por que ele não pode incluir 2 cartões, um dele, outro da esposa dele, ou do irmão dele, ou de titularidades que podem se cruzar? Que acontece muito. E aí foi legal, porque a inovação dentro da inovação. E a gente começou a falar, caramba, dá pra brincar bastante. E foi nisso tudo que... Hoje todo mundo tem, qualquer lugar você tem essa opção. E a gente cresceu muito naquela época, fazendo essa diminuição de fricção, que você fidelizava o parceiro, porque você tinha uma forma de pagar, cobrar e conciliar simples. Você fidelizava o cliente porque você dava mobilidade de pagamento para ele. Legal, cara. Você continuou por quanto tempo? Eu trabalhei lá por 10 anos. Caraca. E sempre dentro de payments? Não, na verdade, eu comecei dentro de finanças, vamos lá. Eu comecei por pouco tempo, eu cheguei a ser controller, depois fui... Que é já vindo do background de... Isso. Depois fui para gerente de operações, depois fui para pós-vendas. Aí eu cheguei a um ponto que eu era o head Brasil de toda a operação. E payments era uma das minhas caixinhas, né? Legal. Que foi o que me deu uma grande skill de saber correlacionar o que um bom payments te dá de valor negócio, na né? jornada do seu cliente. Legal, legal. E como é que foi, por exemplo, a partir daí, decisões de carreira, de continuar, de encerrar o ciclo lá? Porque é um tempo relevante, né? Você pensar aí. Beleza, 10 anos é bastante tempo em qualquer coisa, mas em tecnologia, acho que é ainda mais, né?
Sabe, esse é um ponto legal, Gabriel, porque a gente na vida tem que se arrepender por ter tomado decisões e nunca se arrepender por não tomar decisões. Eu sou dessa É mais filosofia legal também. se arrepender e dizer, putz, errei, vou voltar. Duas coisas. Você teve uma experiência nova, você aprendeu com isso e isso agregou a você. Então, em um determinado momento, eu já entendia que a questão de fricção de venda não era mais algo que a gente tinha lá dentro e eu buscava muito mais coisas relacionadas ao que estava por vir. Já em 2018, a gente sabia, você, todos nós, sabíamos como a gente já vinha desde 2013 acompanhando todo o arcabouço, tudo que estava sendo desenhado, o Open Banking, a gente sabia em 2018 que iria vir o Open Banking, que isso seria uma janela, uma onda, ou qualquer analogia que você queira fazer, que até quem ficasse parado ia se movimentar. Porque a coisa foi tremenda. Então, de fato, a gente conseguiu ali perceber que se a Veritran viesse para o Brasil naquele momento, seria muito interessante. Tive uma conversa com o Gonzalez, que é o nosso CEO, e a gente achou muito interessante aquele momento vir para o Brasil. E aí eu embarquei nesse projeto de vir para o Brasil junto com ele. Mas assim, dentro se você puder falar, mas como é que... Por exemplo, você chegou pra conhecer eles, pra chegar nesse ponto e falar assim, cara, vamos embora, vamos pro Brasil que tem oportunidade e tal. Vamos lá. A Veritran, de novo, ela domina, como eu comentei com vocês, a América Latina, nós somos o fornecedor, o principal fornecedor de soluções para que os clientes querem num banco. Essa que é a real. E é inclusive um benchmark, assim, o que tem de melhor em mercado. Estados Unidos, a gente já tinha colocado uma bandeira lá e já estávamos muito bem aterrissados, por dizer assim. E sempre existia aquela coisa, para você conquistar um mercado América Latina, falta o Brasil e falta a Europa. E aí, no mesmo momento, o Gonzalez decidiu que ele iria expandir para o Brasil e para a Europa. Mas a gente já vinha de uma conversa lá de 2017, onde eu já conhecia o Marcelo Gonzalez por intermédio de amigos. E eu já conversava com ele de Brasil e a gente trocava figurinha, a gente explicava um pouco, ele tinha muito interesse em Brasil. Ele é um cara muito entusiasmado pelo Brasil e ele dizia, não, temos que ir para o Brasil. E a gente sempre foi, desde 2017, conversando e entendendo qual seria o melhor momento. Legal. A história mais legal de tudo isso é que eu nunca vou esquecer disso. Isso é um exemplo para todo mundo. Eu tô falando que foi uma coisa que a gente vem desde 2017 conversando, né? Lá para novembro de 2019, eu falei, é agora. Essa é a hora. Se você desembarca aqui lá para janeiro, é o melhor momento. Por questões burocráticas, abrir empresa no Brasil, tal. A gente abriu, né, em março de 2020, com a pandemia. E aí você na época, imagino que sozinho, com um time super reduzido. Não, na época sozinho. Claro que eu tinha apoio do time regional, mas na época sozinho. Logo depois eu contratei algumas pessoas. Na pandemia, onde eu tinha que fazer awareness e maior conhecimento de mercado. Por isso, eu nunca fui um executivo de front de mercado. Eu sempre trabalhava ali no back, dentro da operação. Eu era muito mais conhecido nas empresas de cartões de crédito, com o pessoal de risco, porque a gente tinha uma análise de risco forte. Numa época que ninguém queria receber ninguém falar de novos projetos, de nada, ninguém queria nada. Mas foi uma época muito legal para a Veritran. A gente construiu muitos cases ali, né? Eu nunca vou esquecer, isso é uma coisa que marcou muito para mim, essa vinda. A gente prospectando, normal, tá? Salesforce, igual todo mundo faz, pessoal. Salesforce, reunião. A única diferença é que não existiu o contato, o evento, o olho no olho, o almoço, né? E essas coisas fazem diferença. Muito, todo mundo sabe disso. E ali foi um momento interessante, porque logo a Veritran criou, na Argentina, um produto que chamava Cuenta DNI. Fazendo uma tradução livre, seria Conta CPF. Onde você, com o seu DNI, cadastrava, fazia uma biometria, uma captura de biometria facial, o CR documental. O CR documental é a leitura dos dados do documento, a biometria, esse check num RENAPER, que é um órgão deles onde você consegue pesquisar biometria e dados das pessoas. Muito parecido com a Receita Federal aqui do Brasil, que você tem como consultar os dados, né? E naquele momento, eu lembro que a Veritran, em questão de meses, colocou 3,5 milhões de pessoas dentro do aplicativo
para poder receber auxílio emergencial do governo argentino sem pôr o pé para fora de casa. Caraca. Enquanto eu andava pela região do escritório da Veritran, você sabe onde é, porque a gente já se cruzou por lá, e eu vi as caixas, tem 2 caixas econômicas ali na região, e eu vi aquelas filas, eu falava, poxa vida, e o caixa tem instável, e todas as coisas, eu falava, caramba, né? E é tudo muito difícil, porque... Tinha fila, cara. Se é um banco privado, você tem um approach melhor. Quando é um banco público, e no Brasil os bancos públicos são muito sérios e faz total sentido, você tem que vir numa RFI, você tem que vir num processo que você vem trabalhando. Então não era simples penetrar uma solução dessa. Mas eu vi isso acontecer. Hoje, a conta DNI, que na verdade foi uma entrada de clientes para poder... distribuiu o auxílio emergencial, virou um digital wallet, hoje tem mais de 6,5 milhões de clientes. Caraca. Nunca tivemos ataque, nunca teve um falso positivo na biometria facial. Basicamente, é um mundo onde você, dentro da sua casa, no seu celular, consegue fazer o onboarding, consegue abrir uma conta, consegue fazer operações. E o mais bonito de tudo isso, viu, gente? E é legal fazer esses parênteses para conscientizar o mercado. Esses onboardings são primordiais para a segurança do ecossistema. Eu me recordo muito no começo do Pix, quando começou aqueles ataques. Lembra daqueles ataques do começo do Pix? Sim. E eu sempre falo pro pessoal, gente, não muda o modus operandi. O cara pode fazer a mesma coisa com você e pedir uma TED. E vai compensar. E TED é minutos. Não é segundos, mas TED é minutos. Ele te segura por meia hora e ele tem uma TED. Então, assim, sempre a gente bateu na questão de não o efeito. A causa, qual era a causa? Onboardings de empresas digitais sem o devido cuidado, sem o know your customer, know your client, quem você preferir, necessário para poder validar isso. E junto com a Lei Geral de Proteção de Dados, o onboarding criou uma força tremenda, né? Então hoje aquele trio de onboarding, wallet e payments é básico para você começar a operar. Então, aí, assim, para eu entender um pouco aqui, vou no passo a passo aqui para eu também trazer aqui para o público. A Veritran, nesse caso, por exemplo, esse case que você deu de exemplo na Argentina, ela entrega toda essa infra desse tripé que você está falando, de onboarding, payments, etc., como um white label para eles operarem no banco de lá, nessa conta, ou não? Como é que é essa oferta de serviço, assim? Como é que vocês estão posicionados? Boa pergunta. A Veritran é uma plataforma low-code que concentra toda a jornada do cliente num aplicativo, num web. Então, através de drag and drop dentro do nosso estúdio, a gente constrói as soluções de uma forma muito simples. Onde está o ganho? O ganho está que quando você arrasta uma solução nossa para o estúdio, ele já vem com a sugestão de UX do mercado, baseado nos mais de 50 bancos que a gente trabalha, nos mais de 15 mercados que a gente atua. Legal. Ou seja, dentro de tudo isso, já vem com as melhores práticas. Legal. E já vem com a segurança junto, né? Legal. Então, por exemplo, você deu o exemplo do onboarding. Quando a gente monta um onboarding, que você já vai pegar os templates pré-estipulados, você lá dentro já tem qual é o momento exato de fazer a biometria, qual a melhor forma de criar uma dupla camada de tokenização, por exemplo. Pode ser o celular, pode ser um SMS, pode ser uma biometria. Várias outras coisas de melhores práticas de mercado. Então, com pouco tempo e pouco trabalho, a gente consegue construir uma jornada de onboarding, uma jornada de wallet, uma jornada de banking, por exemplo, completa, baseada no estúdio. Você não precisa programar nada e você já não precisa fazer... uma coisa que a gente fala muito, não precisa ficar fazendo clínica com o seu cliente para saber onde aquele botão ou qual é a melhor opção a aparecer primeiro, o do cartão de crédito ou de débito, como é o carrossel do meu cartão de crédito, qual é o meu gráfico de despesas mensais. Cara, tá tudo pronto. Mas aí, por exemplo, nesse caso aqui, você falou para o serviço de banking, a pessoa já chega com uma licença de IP e você constrói em cima disso, ou ela também tem a possibilidade de... Por exemplo, eu quero montar uma fintech do zero. Quem que contrata esse aplicativo, por exemplo, que cria com vocês? E se são pessoas que já têm licença de IP ou pessoas que às vezes nem têm e começam a operar de alguma forma com vocês? Boa pergunta, bem legal. A gente
tem essa origem dos bancos e das grandes corporações. Então, historicamente, isso a gente está falando, imagina, 3 anos atrás, sem Open Finance. Sim, sim. Óbvio, a gente já trabalhava com um público, com um nível de cliente que já tinha IP, já tinha o regulatório, já tem o core bancário. A gente entrava dando experience para o cliente dele. A nossa proposta de valor é dar ao cliente do meu cliente a melhor usabilidade que ele vai poder ter. E ele ganha muita velocidade nisso, né? E ele ganha velocidade, ele ganha melhor prática, ele ganha segurança, ele pode estar gastando tempo com o core dele. Aí, ok, vamos trazer para o efeito pós-Open Finance. E aí sim, o Embedded Finance, por exemplo, né? A gente tem uma demanda enorme de retail, serviços e outras indústrias que chegam até nós dizendo, olha, nós queremos abrir uma fintechizar. Ok, tranquilo. A gente tem o front para isso. Mas quando eu falo de API, eu tenho uma rede de parceiros que vai prover API para ele. Quando eu falo de core banking, eu tenho os principais core bankings trabalhando com a gente. Legal. E quando a gente fala de regulatório geralmente vem. Mas se não tiver, a gente também tem parceiros IP, SCD e assim vai. Então, onde a Veritrans se concentra? Nós fazemos o que de melhor conseguimos dar para o ecossistema. É front. Nós somos especialistas em front. A gente vai ter com certeza o front mais avançado, assim, parece até piada, né? Tá começando a virar clichê, mas quando você enxerga é muito diferente. A UX que a gente aplica é outra, assim... a ponto de a gente saber, por exemplo, que uma indústria bancária não pensaria nisso. Mas aí eu vou fazer uma pergunta aqui. Se você estiver falando besteira, você me avisa. Mas, por exemplo, imagina que o mercado inteiro tá passando a usar vocês. E aí eles não vão ficar parecidos entre si? Depende, qual módulo nosso ele está usando. Por quê? Entendi. Você pode customizar, por exemplo, cash in, cash out, você pode fazer para investimentos, você pode fazer para PFM, né? Para poupar recurso. E dentro mesmo das telas, sugestões e templates, tem vários modelos. Então, não é uma coisa engessada como só. Além de você, obviamente, é assim, eu vou fazer uma analogia que o nosso presidente faz. Todo mundo tem PowerPoint. Nem todas as apresentações são iguais. Justo. Você pode usar o meu assistente, o meu template, mas você pode começar do zero e usar minhas funcionalidades. É a mesma coisa. Legal. É a mesma coisa. Legal. E o legal da Veritran, que assim, a gente corta muitas etapas, porque uma vez que você atualizou o estúdio, isso atualiza automaticamente dentro das stores. Entendeu? Pode ser qualquer uma. Isso atualiza automaticamente e nunca o seu cliente vai ter a experiência de favor baixar a nova versão. Isso não existe com nós, porque nós somos homologados por todos os sistemas operacionais que você pode imaginar, inclusive Huawei, assim, dos mais alternativos, a ponto de, cara, mexeu no estúdio, a web dele atualiza, o app dele atualiza, tudo atualiza sozinho, o cliente não tem essa fricção. Legal. E aí, só para voltar na história do começo aqui no Brasil, como é que foi, assim, do day one lá na pandemia até se chegar no estágio hoje de estar conseguindo já ter mais contato com as pessoas e tal? Você comentou aí que seguiu o book de Salesforce, reuniões, etc. Mas como é que foi um pouco desse processo de criar essas conexões, de sair daquele cara que trabalhava mais internamente para agora estar mais à frente e estar nos eventos e estar participando muito aí do mercado? No começo a gente usou muito do instrumento webinar, tá? A gente usou muito também associações. Por exemplo, a gente é mantenedor da AB Fintechs e tem uma relação bem estreita lá, justamente para fazer esse relacionamento. A gente também usou muito a questão de trabalhar em cima de material e conteúdo que entregasse o que o nosso cliente queria, porque a gente começou a se diferenciar por um outro caminho. Vou tentar te explicar. E essa sua pergunta, para mim, me explica muito. Porque o Brasil, isso aconteceu muito no Brasil, tá? Foi pro One Stop Shop. O que é o One Stop Shop? Você encosta lá e você pede, o cara te entrega. O que ele te entrega? Te entrega a API, te entrega a IP, te entrega o core, te entrega o front, te entrega tudo. Do que ele é especialista? Bom, vamos lá. Óbvio. Sim. Gente, é básico, né? Meu avô tinha uma analogia muito legal. Ele sempre dizia pra mim, nunca compre pizza numa pizzaria que faz esfirra. Sim. Isso é estranho. Sim. Então... Não, hoje em dia já tem uns negócios bem mais diferentes até do que isso. E tudo que a gente fala, desde lá de trás, faz tanto sentido que até o Banco Central
pôs o pitaco lá no BES, do Bank as a Service. Ele começou mais forte, ele deu uma liberada, mas é porque a coisa tava, né? Então nós sempre fomos fiéis ao front. A gente sempre levou uma coisa muito legal, que foi uma porta para nós. Nesse momento de Open Finance, quem vai ganhar? O que primeiro chegar. Quem é o primeiro a chegar e conquistar? O que tiver menos fricção. Isso que vamos chegar nessa parte aí. Tá? Então, a gente claramente começou a pôr uma oferta de valor do tipo, eu dou a solução que o seu cliente quer. Como você sabe o que o meu cliente quer? Porque ele está numa pandemia, a ansiedade das pessoas foram a 1000, a necessidade de urgência das pessoas foram a 1000. O que ele precisa? Facilidade, flexibilidade e serviço remoto, com a mesma confiança de um serviço físico. Né? E vocês com esse foco nessa parte de UX, na conversão no front, não te dá um pouco de susto, às vezes, em como a gente está com algumas experiências em produção que estão travando um pouco, que tem mais steps do que deveriam. E óbvio que já melhorou muito de como estava, assim. Mas eu tenho a sensação de que está longe ainda do que a gente imagina como um mundo ideal, assim. O quanto que acompanhar essa evolução regulatória, etc., como é que vocês veem isso, sabe? Sabe aonde isso me assusta, Gabriel? Nem me assusta tanto nos novos players, porque eles são novos e até o cliente entende que o fornecedor dele, ou seja, que a empresa que ele teve uma melhor aderência, está começando. O que mais me preocupa são os bancões. E os bancões demoraram muito, começaram a perceber agora. Mas eles são transatlânticos, Gabriel. Eles precisam... Imagina, ele tem aquela equipe inteira dele de 500 pessoas para fazer o front dele mudar. Sim. Dessas 500, 150 trabalha com UX e com jornada. A outra metade é rachado meio a meio. Tudo que é iOS e tudo que é Android. Chega a ter maluquices dessas. Sim. E isso tudo engessa. E quando vai acabar de fazer o projeto que desenhou, já passou um tempo que ele não faz mais sentido. Não faz mais sentido. A usabilidade não é mais essa, porque muitas vezes o que acontece, o produto sai. Isso acontece até com o Banco Central, e o Banco Central conversa isso amplamente. O produto sai, às vezes, com um pensamento A, mas o cliente usa para B, C e D. Então, depois de, às vezes, menos de um ano de implementação, já está se usando de outras formas. Então, exemplo esdrúxulo, é uma brincadeira, Sim. mas o Pix foi usado para mensageria. Exato. E em determinado momento, todo mundo olhou para si mesmo e falou, isso é mais barato até do que mensageria de SMS. Eu mando Pix de um centavo e mando informação para as pessoas. Exato. Ou seja, o banco ali, claro, é uma brincadeira, mas o Banco Central criou o sistema de mensageria mais barato do Brasil. E tinha uns casos curiosos de... O cara foi bloqueado pela ex. Aí ele mandava uma mensagem, pô, eu quero voltar, aí mandava o Pix. Ele criou um sistema de mensageria mais barato e ele solucionou a questão do bloqueio do contato. Né? Ele solucionou duas coisas ao mesmo tempo. Não, virou até assinatura. Porque você prova que ele é aquela pessoa e ela... Não, muita gente pede Pix e pede, por exemplo, um número de venda para o cara conciliar. Às vezes parece bobo, mas você põe esse número de venda na mensagem, por quê? Porque eu baixo o extrato e dou, uma empresa de menor porte, eu dou um PROC-V, cara, isso que é a verdade. Sim. Então, mas falando dessa questão de UX, e foi incrível, porque a gente viu essa abertura, a gente viu uma resistência inicial de um lado, a gente viu uma abrangência enorme, uma aderência gigante de outro. Isso é normal, eu sempre até brinquei, porque a gente sempre ouviu muito bancão dizendo assim, mas as fintechs não podem garantir a mesma segurança que nós. Só que os bancos esqueceram que eles contrataram um monte de fintech para deixar mais robusto o sistema de segurança deles. Então o ecossistema fintech, ele se conhece inteiro. Sim, sim. E eles sabem que eles também podem ter acesso às mesmas soluções de um bancão. Por quê? Porque o parceiro dele... também dá a mesma solução. Então, essa questão de UX, para mim, e isso que a gente está falando agora, pessoa física, tá? Não foi aproveitada como deveria, tem muito o que explorar e vou continuar dizendo. Tem um grande case do nosso grande banco digital, que começou com um cartão de crédito sem tarifa e que cresceu como cresceu porque deu UX. E eu consigo provar. Não foi porque não cobrou, porque se ele cobrasse R$1 por mês... funcionaria. Se ele cobrasse 5, funcionaria. Sim. Não, ele deu UX. Eu queria te perguntar, primeiro entrar nesse caminho aqui do Open Finance. Beleza, vocês começaram com uma proposta,
Open Finance chegou, o que mudou com a chegada do Open Finance? Porque, vamos dizer assim, é quase que uma vertical de atendimento ali também, né? De repente a indústria, etc. Mas como é que o Open Finance impactou no serviço de vocês ou nos clientes que vocês... ou na demanda que vocês tiveram do mercado, coisas assim? O Open Finance deixou muito prazeroso trabalhar nesse meio, sabe por quê? Você não tem ideia de como o Open Finance melhora a vida das pessoas e eu vou começar a contar aqui casos dos mais variados, tá? Então, com a questão do onboarding, você poder ter os dados das pessoas que elas aprovam o uso por Lei Geral de Proteção de Dados e usando para o propósito fim, sempre faço essa introdução porque sempre tem aquele que vai vomitar a lei na mesa. Então, eu já faço esse disclaimer. Tem que ficar avisando toda vez. Tudo isso, devidamente aprovado, eu consigo usar esse dado ao seu favor. Então, por exemplo, uma empresa de seguros pode ter um seguro de vida, pode ter um onboarding do beneficiado e do segurado. Esse onboarding devidamente validado, com biometria facial, ou seja, com liveness, com todo o componente completo, com dados checados nas bases governamentais confiáveis, e tanto de ambas as partes, e tudo isso atrelado a um Pix e a um aplicativo, nem é mais um wallet, tá? É um aplicativo. Um aplicativo desta seguradora, por exemplo. Esta pessoa, por exemplo, vem a óbito com um simples comando de aplicativo e talvez um OCR do atestado de óbito da pessoa e a cópia da carteirinha do benefício do INSS, você destrava o valor. E essa pessoa realmente está numa situação vulnerável. Você sabe como é hoje perder um parente, ir e fazer tudo isso? A Covid me ensinou. Mas é horrível. Caraca. Aí você fala, a culpa é da seguradora? Não. O nosso ecossistema... A culpa é do cartório que você tem que fazer aquilo? Não. É do ecossistema. É de como está desenhado. E o Open Finance, por exemplo, destrava uma situação dessa. Essa que eu te falei é um exemplo, assim, bem pitoresco, por dizer assim. Mas você consegue outros exemplos mais simples, como iniciação de pagamento, como, por exemplo, a iniciação de pagamento e o ESG andam juntos. No momento que isso começou, a gente já viu. Porque tudo que você fala de sustentabilidade, de meio ambiente e essa política de meio ambiente, sustentabilidade, doação e tudo que está relacionado a isso, você destrava todo o sistema, por exemplo, das ONGs de arrecadar recurso. Legal. Eu posso ter um marketplace colocando ONGs para arrecadar recurso e o marketplace é o iniciador. Eu vi recentemente lá fora uma forma que você vai fazer doações sem sentir no seu bolso. Você tem lá o aplicativo que você autoriza, através de iniciação, etc. Eles fazem um arredondamento, só que ao invés de você arredonda cada transação e o valor que foi arredondado, ele faz a doação para uma ONG. Então, o motor automaticamente tem gente que faz isso para investimento, tem várias formas, mas é um nudge que faz assim, olha, eu vou, você não vai nem sentir. E quando você vê no final do mês, juntou um valor legal e apoiou uma causa que você acredita ali, uma organização e tal. É muito abrangente. Eu costumo comparar o primeiro celular que veio pro Brasil lá atrás, a gente olhava aquilo, a gente olhando o Open Finance hoje. Sim, a gente não tem ideia do que isso é capaz. E eu lido com isso numa boca. Eu falei assim, cara, vai ser muito legal. Vai. É uma certa tranquilidade que é a confiança de que vai ficar muito bom, assim. Não, vai ser maravilhoso. E assim, isso, assim, na minha opinião, de certa forma, ele revolucionou o ecossistema financeiro, porque hoje finanças é um recurso, não é um procedimento. O que eu quero te dizer? Antigamente você pagava a compra de um imóvel com o banco, tá? Ou você pagava a sua viagem com um empréstimo que você fez no banco, um consignado, por exemplo. Eu acho que hoje, e em breve, com o ecossistema aberto, você com certeza vai buscar a sua viagem, escolher as suas coisas e pagar lá vai ser um simples detalhe como no Uber.
que você sai do carro, você pagou. Qual é o gatilho Sim. de pagar no Uber? Sair do carro. Sim. Agora, uma outra coisa. Vocês têm bastante presença, né? Igual você falou. América Latina, Estados Unidos também. O que você vê de diferente? Ou existe algo que, de repente, acontece lá que ainda não acontece aqui porque o Open é diferente ou o mercado é diferente? O que dá para fazer de intercâmbio aí, aprendizados desses outros países? O que eles têm que aprender com a gente, eu te explico. Não, isso eu também tenho noção. Vamos lá. Não, Mas eu fico pensando assim, da mesma forma que a gente tem um mercado financeiro muito mais avançado, de repente, sei lá, o pessoal é muito bom em conversão no e-commerce, no checkout. Sei lá, às vezes tem outras boas partes que a gente não tem visibilidade aqui, sabe? Eu fico me perguntando que às vezes existem outros benchmarks que podem nos inspirar e que às vezes a gente não tava dando tanta atenção, sabe? Tem, existe e tá na Ásia. Tá? Tem, existe e tá na Ásia. Tá? Então, logo que a gente veio pro Brasil, por exemplo, até a gente aplicou no sandbox do Banco Central na época, biometria facial. Qual biometria facial? A sua biometria facial ser uma chave Pix. O que isso faria? Faria os PDVs brasileiros capturar sua biometria. Caraca, meio Black Mirror, assim, né? Você vai chegar lá e tal. Bem isso. Claro que havia algumas travas, claro que havia algumas condições, claro que não poderia ser a biometria capturada sem consentimento, que é aquela... Sim. Para isso, como você dá consentimento na biometria com li aceito? Não, com movimento. Aham. Fazendo movimento. Então... Pô, esse dia me pediram uma biometria que eu tinha que colocar o queixo no ombro. Eu falei, pô, calma aí, velho. Eu tinha que ficar virando muito. Eu falei, pô, e não ia de jeito nenhum. Falei, cara, agora... Não, claro que essa também te expôs a uma situação constrangedora. Mas tem como fazer de forma mais delicada, com menos fricção, entendeu? Não precisa pôr a língua no nariz, esse tipo de coisa. Ó, agora vai, dá uma pirueta aí. Isso. Então, assim, olha, o que a gente consegue trazer de exemplos? Ásia tem muito exemplo legal. Esse de biometria é um grande exemplo. No Brasil já se faz, inclusive está associado ao cartão de crédito. Mas a sacada na época era ser chave Pix. Tem a questão de todo o movimento cripto, obviamente, que tem vindo a agregar daí. Agora, quando a gente começa a olhar o que aconteceu, um grande movimento, e assim, países que estão na nossa frente, Inglaterra. Na nossa frente, Inglaterra. Mas na nossa frente, regulamentado. Ou seja, a lei foi totalmente escrita. O arcabouço tem. O que o Banco Central inglês está fazendo? Ele está voltando atrás em tudo que ele escreveu e está começando a dar as funcionalidades. Uhum. Aí ele cria as figuras do participante direto. Não são tão iguais. O participante indireto. Ele cria um ecossistema, mas ele vem de forma lenta. Então, o que ele é referência? Em lei. No entanto que o nosso Open Banking é muito inspirado no inglês, porque ele foi escrito... A diferença é que o Brasil vem fazendo uma coisa bem legal. Ele escreve e dá funcionalidade. Ele escreve e dá funcionalidade. Ele escreve e dá funcionalidade. Então, isso faz com que a gente tenha uma visão muito clara da aplicabilidade. Quando a gente fala dos Estados Unidos, eles estão falando em FedNow agora. Então, assim, a Pix já foi. Quando a gente fala em COD, eles até criaram o COD, que é o mexicano, antes de nós. Pouco antes de nós. Não tem a abrangência do nosso. E eu acho que, por exemplo, o Banco Central de lá não obrigou igual acontece aqui, né? Não vou nem falar obrigar, porque o Banco Central ele não obrigou, né, do Brasil. Ele convidou, porque ele deixou portas abertas. Eu digo assim, ele convidou, né? Mas coloca assim... ele não abriu, vamos usar essa palavra. Tipo assim, não pode cobrar da pessoa física. Eu digo assim, tem algumas... tem alguns incentivos, assim, que ajudam a explicar, né? Claro, porque, assim, existem várias coisas por detrás do Pix de muito legais. E uma delas é que o Pix tira o custo de transferência e atesouramento de numerário. Você sabe qual é o custo disso? De dinheiro em cofre, dinheiro em carro forte. Transporte, né? Transporte, sei lá... o novo cangaço que vai lá e abre uma agência do Banco Brasil no interior do estado e simplesmente destrói sem muitas cédulas. A cédula tem um valor.
Nós estamos, às vezes, em situações financeiras dependendo de país, moeda e tudo mais, que a cédula tem mais valor que o... Bom, uma moeda de 1 centavo, eu te garanto que o metal vale mais que 1 centavo, esse eu posso falar. Sim. Agora, entender o valor da cédula, o que tem por trás, além de cortar tudo isso, traz toda essa flexibilidade, traz distribuição de renda, é empreendedor, permite empreendedorismo, porque se o cara aceita um Pix, ele cola um QR Code numa geladeira de isopor, ele vai pra praia vender coco, cara. Então, assim, foi muito mais fomentado. Então, quando a gente fala de Américas, eu tô falando Américas, Canadá, grande, forte chances de adotar Pix. Colômbia, forte chances de adotar Pix, né? Isso até o Roberto Campos falou no Febraban-Tech. Estados Unidos agora com o FedNow. Então, assim, Américas, Brasil tá na frente. Europa, eles têm algumas situações à frente de nós e outras à frente de nós, muito mais, como eu falei, regulatória. Mas quando a gente vê a aplicação das ferramentas, o Brasil já estava à frente. É como eu te falo, por exemplo, existe um furor, e a gente que é regional enxerga isso, um furor de Buy Now, Pay Later, Buy Now, Pay Later. Não, agora o Brasil precisa de... Eu tenho uma coisa legal pro Brasil, Buy Now, Pay Later. Deixa eu explicar. Não, no Brasil, inclusive o Pix já veio com isso embutido, né? Sim. Então, assim, quando você vê ecossistemas, por exemplo, de financiamento direto para pessoa física. Então, por exemplo, o Santander está abrindo na Espanha um ecossistema enorme para financiamento que eles falam de menor valor, carro e tudo mais. Aí o Brasil, então tá, vou te contar uma história. Esse mesmo banco, ele tem um site que vende carro. E é gigantesco. Tá? Então, assim... você está querendo dizer que no Brasil pode implementar uma solução que vem da Espanha? Tenho minhas dúvidas. Por quê? Porque no Brasil ele domina a cadeia inteira. Ele é dono do site de anúncio. Então, assim, aqui está muito mais desenvolvido. Então, respondendo sua pergunta, tirando o mundo asiático, que é onde a gente busca inspirações e tem muita coisa legal. Às vezes uma coisa pontual ou outra a gente acaba trazendo. Tira o mundo cripto, que esse é mais global. Agora, América Latina, Estados Unidos, Europa, eu ainda não enxerguei uma grande solução que eu te diga, olha, isso no Brasil é diferencial. Agora, eles deveriam olhar para o Brasil. Legal. Agora a outra pergunta é, olhando lá pro futuro, assim, o que você acha que a gente precisa fazer para melhorar o Open 100 vezes, assim, sabe? Quando a gente for olhar lá para 2000 e, sei lá, 30 e pouco, 40, não sei como é que vai estar a identidade digital, vai estar um negócio sem fricção, vai fazer direto, enfim, o que você acha que mudaria totalmente de nível esse ambiente que a gente está criando de Open Finance no Brasil? Eu acho que, assim, isso vem de um conceito de invisible banking e depois transborda para o naked payment. Então, como eu disse, finanças não é um procedimento, é um recurso. Ele é algo a mais para você diminuir sua fricção de contratar serviço, comprar coisas e ter experiências. Pronto, vamos ser poéticos, ter experiências. Então, o que você vai enxergar muito daqui para frente bom, óbvio, nada mais vai ser físico, tudo vai ser digital. Você vai ter várias moedas correndo. Então, a gente está falando de criptos específicos, criptoativos, não estou falando de criptomoedas, né? Então, você vai ter criptos ativos nichados. Hoje você vê de gamer. Mas por que você não pode ter um cripto de gasolina? Falei gasolina, mas assim, lá nem gasolina vai ter. Mas por que você não pode ter um cripto de alimentação? Por que você não pode ter um cripto de viagem? Também, obviamente, as suas transações diretas vão ser completamente por biometria. Avanço muito para biometria facial, que você consegue tanto ter o liveness da pessoa que ela está viva, a prova de vida, quanto a sua lataria é única. Você acha que a digital tem mais brechas? Não, porque a digital gera fricção e o mundo pós-Covid criou uma versão ao toque. Né? Então, é que a gente está muito próximo dos fatos, mas você vai ver a humanidade... Bom, não sei você, mas eu uso álcool gel de uma forma que eu não usava. Assim, se eu saio do transporte público e vou pro meu carro, eu passo álcool gel. Sim. Então, assim, não acho que o toque vai ser algo que vai fazer você disparar uma transação financeira. Eu acho que sua biometria facial vai disparar. Mas você acha que chega ao nível de, por exemplo, igual lá aquela loja lá da Amazon Go lá, que você... Porque não é com a biometria, né? Não sei como é que ele identifica. Mas é que eu fico pensando assim,
Pô, eu vou ter que parar pro negócio me escanear e aí eu vou fazer? Ou você acha que eles já vão... Vai ser sem menos fricção ainda? Já vai bem que detectar... Sim, vai ser sem menos fricção ainda. Pode existir várias formas desse consentimento existir, mas vai ser muito menos sem fricção. Mas também as suas coisas vão comprar, né? Como você mesmo falou, a sua geladeira vai comprar, a coleira do seu cachorro vai comprar comida, a sua máquina de lavar louça vai comprar o pó de lavar louça. Essas coisas vão... a internet das coisas vão consumir também. E todas as coisas vão ter atrelado alguma chave tokenizada sua, que você dá, um soft token, que você dá essa aprovação. E eu acho que a máxima autenticação, o que seria a assinatura que você vai e faz num papel, vai ser a biometria. Eu acho, inclusive, que o cartório vai mudar. Eu acho que no futuro o cartório vai reconhecer sua biometria. Eu fico pensando até que o cartório, em algum momento, vai diminuir muito a relevância dele, porque talvez a gente vá ter tanta confiança em outras identificações digitais, etc., que o cartório ou ele vira um oráculo lá para armazenar tokens, né, ser a fonte da informação, mas acho que seria uma versão meio digital, assim, 2.0 deles, assim, sabe? Essa é uma indústria bem interessante porque ela vai ser virtual, ele vai ser um banco de dados autenticador, né? Eu acredito que basicamente eles vão usar os arquivos deles para você poder validar dados de pessoas já falecidas. E o que vem ligado a isso é muito mais assinatura digital, tracking digital, biometria e esse caminho. E eles, claro, vão criar selos digitais. E é uma coisa interessante que eu vou te contar. Isso aconteceu no pós-internet. Se as leis não avançam, a tecnologia sobrepõe. Vou dar um exemplo. Pergunta se a Anatel conseguiu frear o WhatsApp fazendo ligação. Não pode, em teoria, né? Mas isso aconteceu. Antes do Open Finance, a gente tinha um case no Brasil de um aplicativo que juntava os seus vários extratos de vários bancos. Sim. A tecnologia resolveu isso. Sim. Então, e por isso que o Banco Central é muito inteligente ao interpretar isso e falar: eu vou andar junto com a tecnologia. Por quê? Porque nós dois conseguimos construir junto. Atende às minhas necessidades e a da tecnologia. Se essa indústria não perceber, quando eles olharem para o lado, a tecnologia suplantou. Legal. Qual que foi a última coisa assim interessante, case, qualquer lugar do mundo, que te chamou a atenção assim? Bom, é engraçado, eles vêm do Brasil, tá? A maioria dos cases que a gente tá enxergando, vem do Brasil. Esse case que eu contei para vocês de seguro de vida é bem interessante. Também tem obviamente, o case do sinistro do seguro, é bem nessa indústria. O case de iniciação de pagamento para doação de recursos também é um enorme case. Mas a gente tá tendo algumas tendências bem legais. Por quê? Tentar te explicar. Isso tá vindo do Brasil, tá? A Veritran tem Digital Wallet. Isso é muito genérico já hoje em dia. Você tá falando de Gamer Wallet, Client Wallet, Crypto Wallet, Loyalty Wallet. O que você tá falando? Tá entendendo? Outra coisa legal, Digital Onboarding. Vocês têm Digital Onboarding? Temos. Mas do que você tá falando? Reputacional? Análise de crédito? Transacional. Então, assim, acredito que uma grande tendência daqui para frente. Claro que a gente sabe que tudo isso vai virar super app, mas nem tudo vai virar super app, porque nem sempre o nicho que a pessoa atende vai a isso, né? Mas, com certeza, as soluções que a gente está vendo são muito mais customizadas às hiperpersonalização do que as pessoas necessitam. Ele pode ter um gamer wallet, porque ele joga aquele joguinho, ele usa aquele criptoativo. Aí, se o bancão é inteligente, ele faz como muitos bancos fizeram nos anos 2000 no Brasil, abrindo conta universitária. Atrai jovem. Eles estão criando atendimento pelo Discord para poder ser algo mais próximo do Olha, você sabe que a gente enxerga muito isso, tá? Não é na automação por mensageria que você vai ter a solução do seu cliente. Você está criando mais fricção para ele.
você tá fazendo ele digitar, você tá fazendo ele falar, e eu não sei para que tanta interação se ele pode só mostrar a cara e aproveitar os dados que ele tem autorizado para ser compartilhado. Aham. O que você tem ouvido de pessoas de fora do Brasil? Como é que é a curiosidade deles sobre o que está acontecendo aqui? O que você acha que chama a atenção deles? Pix e todas as suas funcionalidades, a adesão de Pix, como o Brasil está trabalhando o caminho para o Super App, a questão de wallets, a questão de onboardings, a questão de cybersecurity, que também somos muito bons nisso. Digo, nós, Brasil, claro que além da Veritran, mas nós, Brasil, somos muito bons nisso, porque aqui é tubarão grande, né? Então a gente tem que se proteger aqui bastante. Não pode baixar a guarda, não. Aqui você não é... Claro, tudo muito complexo, mas o quanto que aumentou dessa criminalidade é incrível, né? Então, a gente vê muito isso e a gente vê muito Buy Now, Pay Later sendo tendência. Eles vêm para o Brasil para entender e aprender, né? Então, a gente enxerga muito isso. Já na Ásia, o que a gente está começando a enxergar é o ecossistema aberto. Então... Isso vai acontecer no Brasil. Que é simplesmente você ter a conta no banco A e a conta no banco B. Eu gosto do aplicativo e da UX do banco B. Eu autorizo no banco A que eu faça todas as minhas movimentações, toda a minha jornada pelo banco B. Mas isso você está começando a ver você fala, isso é o óbvio, isso é o que o Open Finance faz. Não é o óbvio. Porque quando você vai pôr isso? Você vai pôr isso na entrada da carteira, ele seleciona cada uma? Não. Você tem que pôr isso, por exemplo, no fim da jornada de um Pix. Aí lá no final ele escolhe qual conta e qual banco. Isso é o legal, né? Então, isso cria, por exemplo, painéis de consentimento, onde você pode... Muita gente fala aqui no Brasil, o que a gente faz para aumentar a aprovação dos consentimentos de Open Finance? Horas. A pessoa não pode monitorar o que, para quê, por quanto tempo, por qual condição. Não é assim. Mas se você der um painel de consentimento para ele, onde ele consegue, dentro da sua experiência do banco B, enxergar que ele deu consentimento em todos esses lugares e que ele distribuiu o consentimento do banco B de todos aqueles lugares e conseguiu olhar as condições, as melhores tarifas e tudo mais, isso é legal. Já no mundo asiático, esse painel de consentimento já virou um marketplace. Legal. Onde você abre as condições de mercado, e aí é onde eu falo que você usa ao seu favor. Você pode abrir todas as condições de mercado e dizer, tudo isso você tem na concorrência. Se fechar comigo é o menor menos um. Legal. E essas conversas de AIs, quando é que você acha que isso vai chegar aqui? Já... Tem brincado um pouco aí com os chats? O que você tem visto disso? Eu acho que a IA eu trato como meu filho de 4 anos. Ele não aprendeu ainda. Então, se você perguntar pra ele o que é um carro, ele vai responder baseado no que ele aprendeu. Se você perguntar pra IA o que é um carro, talvez ele te responda igual meu filho de 7 anos. Mas a IA precisa responder igual um adulto. O que eu quero dizer isso? Claro, é uma metáfora. Mas é meio assustador que... É que na minha cabeça era como se não tivesse... É como se eu não estivesse vendo nada e quando eu volto já tem uma criança de 5 anos ali. Não, então, isso... daqui a pouco eu vou virar de novo, ela vai ter 15. E daqui a pouco você vai virar de novo, ela vai ter 30. Por isso que eu tô cansando de falar. E esse é um dos maiores motivos que o Open Finance não estourou como deveria. As IAs, a gente tá coletando os dados das pessoas. Grandes instituições estão coletando. E elas estão começando a aprender. Qual a sua geolocalização? Qual o seu perfil de compra? O que passa nos seus extratos quando você compra? O que você gosta de comprar? Com o seu extrato dá pra saber sua vida, dá pra saber se é vegano, dá pra saber se você gosta de futebol, dá pra saber o seu esporte favorito, dá pra saber quais são as suas preferências. Tudo isso tá sendo acumulado. É o que eu brinco. É o joguinho de Lego espalhado na sala. Tá aí. Coletei tudo isso. Cadê o manual? Pra gente armar e montar. Então, as IAs estão coletando dados e entendendo o manual. A hora que essa criança entender os dados, compreender o manual e começar a montar, e isso a gente tá falando, como você mesmo disse, 5, 10 anos. A hora que ele aprendeu a montar isso
ninguém segura. Sim. Ninguém segura. Só freios que a gente possa colocar por questões de segurança. Sim, sim. Eu queria te agradecer pelo tempo, Wagner. A gente tá aqui caminhando pro final. E eu tenho uma última pergunta para fazer, que muda totalmente aqui de assunto, que é o seguinte. Eu tô perguntando para todo mundo, antes de encerrar, alguma coisa da vida pessoal, não vale profissional, algum fato recente que te deixou feliz, assim. Já me falaram de viagem com o pai, afilhada nova, enfim, o cara voltou a tocar numa banda de rock, o outro vai mudar de casa. Queria saber alguma coisa da tua vida que te deixou feliz nos últimos tempos aí, que você possa compartilhar aqui com a gente. Tanta coisa me deixa feliz ultimamente, deixa eu tentar. Bom demais, bom demais. Não, até que eu não posso reclamar da vida. Mas acho que... Bom, vamos lá. Acho que alguma das últimas coisas que me deixaram felizes foi que eu gosto de andar de moto. Eu tenho uma Vespa. Que legal. E há um tempo atrás eu caí de moto, eu não conseguia andar mais, né? Caraca. Eu caí de moto, machuquei, desloquei o ombro, fiquei Caramba. um tempo, E aí, esses dias, eu liguei minha Vespinha, comecei a andar com ela dentro do condomínio que eu moro e pensei, caramba, né? Como com tão pouco, quando a gente tem escassez, como tão pouco é muito. Eu já tô feliz com a Vespinha. E eu dei uma boa volta ali e consegui arrumar, limpar o carburador, essas coisas que quem faz, que tem carro velho, que tem moto velha faz, né? Então, eu acho que essa foi a última coisa, assim, que me deixou feliz. Ai, cara, animal. Obrigado por compartilhar, obrigado pelo tempo aqui. Foram muitos insights legais. Acho que o pessoal vai gostar bastante. E eu vou deixar aberto para você deixar uma mensagem final, mandar um recado para quem tá ouvindo a gente. Propaganda de graça, pode ficar à vontade, a gente bota link aí. O tempo é seu, fica à vontade. Imagina, eu queria agradecer o espaço. É sempre muito bom falar, mas melhor que falar é escutar, né? O legal de você vir aqui, saber que eu vim aqui falar do ecossistema é que eu vou ter um conteúdo enorme para maratonar depois, porque eu escuto e eu escuto tudo, né? E às vezes você tira ideias de 2, 3 speeches diferentes de 3 pessoas completamente distintas. Uhum. Então eu fico muito feliz por isso. Agradecer a todo o ecossistema, todo esse ecossistema que a gente trabalha de fintechs, de bancos e tudo mais. O que o Banco Central vem fazendo é maravilhoso. A gente tem uma relação legal com eles. Então a gente faz uma mentoria até legal lá do Lift Lab. Legal. Né? A gente tem alguns projetos bem legais com eles. Agradecer toda essa troca que a gente sempre tem, esse ambiente de baixa competitividade e autoconhecimento, né? A gente se encontra vários players, às vezes competindo entre si, trocando ideias entre si, né? Então, realmente eu queria agradecer a tudo isso, a vocês aí da Let's Open, que, de novo, sempre escuto. Se alguém quiser, eu tiver curiosidade, meu perfil no LinkedIn é Wagner Martin. Vou deixar o link aqui também. Isso, tem o site da veritran.com, se quiser agendar algo, entender um pouco mais das nossas soluções. A gente tem demo, a gente tem showcase, a gente tem material bem, bem legal para tudo isso. E o mais importante, né, cara? O tempo vai passando e a gente vai diminuindo a nossa ignorância. Acho que é um grande objetivo de vida. Porque a única certeza que a gente tem é que a gente é ignorante, a gente não sabe. É verdade, é verdade. Pessoal, obrigado por acompanharem. Eu tenho um último recado para dar para vocês, é que esse podcast, esse episódio, eles não são de graça, eles são pagos. E você paga eles se inscrevendo no nosso canal. Então se inscreve no canal do YouTube, se inscreve no Spotify também, deixa lá uma boa review, deixa um like, compartilha esse conteúdo com o pessoal da sua empresa, com quem você acha que pode fazer sentido. E vocês ajudam muito o Let's Open. Obrigado mais uma vez por acompanhar nosso episódio e a gente se vê no próximo. Um abraço.